passar a palavra ao professor Carlos Ari Súndico, que apesar de dispensar apresentações, é professor titular da Escola de Direito de São Paulo, da FGV, doutor em mestre de Direito pela PUC de São Paulo, e mais uma vez eu lamento profundamente, seu livro está na estante, na minha frente, na fila para leitura de Direito Administrativo para Céticos, e eu não trouxe. Estava no metrô hoje, falei assim, esqueci de trazer, vou ter outra oportunidade para o professor Carlos Ari, não trouxe para ele autografar. Mas, de qualquer maneira, muito obrigado pela sua presença, professor Carlos Ari. Vou passar a palavra para o senhor fazer sua conferência. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Nós estamos aqui entre amigos. Queria saudar a Cleia. Obrigado por estar aqui. Estamos todos muito emocionados, né? E eu queria só, antes de iniciar, de falar do termo que foi indicado, dizer algo a respeito do Instituto, da Procuradoria e das figuras humanas que nos trouxeram aqui. Né? Fiquei muito impressionado porque eu li uma pesquisa sobre o desenvolvimento das micro-regiões da Itália. Vocês devem ter imaginado, isso não tem nada a ver, mas também. O senhor sempre tem. O que é que tinha feito com que, no decorrer da história, as regiões se desenvolvessem de maneira diferente? O primeiro passo foi classificar as micro-regiões em grau de desenvolvimento. E aí se foi tentar comparar regiões que tiveram mais e menos desenvolvimento e tentar identificar quais eram os fatores que influíram nisso. E depois de checar uma quantidade enorme de variáveis, a conclusão séria, muito séria da pesquisa foi que fez muita diferença no desenvolvimento das regiões que aquelas que se desenvolveram mais tinham bandas de música formadas há muitos séculos e funcionaram durante muito tempo. Pode parecer algo surpreendente, mas a explicação é que a existência de uma associação que reuniu pessoas com um objetivo, que é fazer música, fez com que estas pessoas colaborassem para fazer outras coisas. Elas passaram a se ajudar e isso impactou no desenvolvimento humano e no desenvolvimento econômico. Então, a capacidade de se agregar, se juntar, pessoas se reunirem para fazer coisas belas, né? A música era uma opção de beleza. Né? Esse impulso acaba tendo efeitos também muito, na realidade mais concreta, inclusive no desenvolvimento econômico, né, das pessoas. Então, a primeira coisa que me impressiona, a mim que temos o privilégio de sempre vir aqui, como aqui, em torno do Marcos, do nosso querido Diogo, e da Procuradoria e tal, se formou esse espírito associativo que tem feito com que as pessoas se reúnam, estejam aqui, discutam ideias, e no exercício da atividade, muitos são procuradores, né, advogados públicos, se empenhem para criar, para encontrar soluções criativas. Isso faz um diferencial muito visível para mim, que não vivo o dia a dia aqui, um diferencial importante. Então, o dia que se escrever a história do desenvolvimento do direito administrativo brasileiro, com certeza o fato de existir este instituto, neste ambiente institucional, terá feito a diferença para o futuro. E um outro dado importante dessa pesquisa é que se foi procurar ver como essas associações surgiram. E ali sempre é difícil recorrer às fontes históricas, né? Mas no que foi possível descobrir, sempre se encontrou pessoas que, além de talento musical, eram líderes, mas eram referidos pelos seus contemporâneos como pessoas muito generosas, isto é, que tinham a capacidade de reunir, de fazer com que os outros quisessem estar juntos. Gente generosa, gente que gosta de gente. Essas eram características, todos sabemos, né, dos nossos queridos amigos que nos fazem tanta falta, mas que estão presentes conosco aqui. O Marcos, especialmente o Diogo, a quem nós estamos hoje lembrando muito especialmente, e que está presente naquilo que todos nós fazemos. E, como eu vou demonstrar, pode também indicar caminhos para nós mudarmos
modo como vemos as contratações públicas. Então, por causa disso tudo, eu queria dizer que me sinto muito orgulho de tocar triângulo nessa banda que existe pela generosidade desses nossos queridos amigos. Hoje é um dia de alegria, nós estamos reunidos aqui em torno dessa pauta, felizes por termos amigos a quem lembrar, que nos inspiram e nos fazem ter a obrigação de nos reunirmos e sermos produtivos. Então, muito obrigado pelo privilégio. Mas bem, o que é a provocação? Eu procurarei respondê-la de maneira curta, porque nós temos uma longa programação hoje. A pergunta por trás do tema que me foi designado é possível ter uma visão diferente a respeito da reforma da legislação de contratações públicas no Brasil? Por que essa pergunta ela importa? Porque o tema de contratações públicas se tornou muito importante do ponto de vista legislativo. Nós temos leis que são referenciais no Brasil em matéria de contratação pública e que contaminam com as suas ideias, com o seu estilo, todo o direito administrativo. E é algo que surpreende aqueles que olham o Brasil de fora, o direito administrativo de fora. Surpreende. Quer dizer, em países comparáveis ao nosso, é difícil encontrar direito administrativo em que o tema das contratações públicas tenha tido este impacto, assim, que as ideias sobre contratações, as normas sobre contratações públicas têm impactado tanto as características do direito administrativo, consumido tanta energia. Isso tem a ver, claro, com a importância que as contratações têm, mas em todo mundo as contratações públicas têm importância, né? Mas tem a ver com o modelo legal que foi adotado no Brasil e com o desenvolvimento de órgãos de controle que tomaram essas leis sobre contratações públicas como uma espécie de bandeira de ação, né? Então, a lei 8666, a famosa, ela é a lei dos tribunais de contas, por exemplo, que fez com que os tribunais de contas tivessem um manual para trabalhar, para formular investimentos e por aí vai. Então, a legislação geral de direito contratual público se tornou muito importante no Brasil. E se tornou muito difícil mudar essa legislação geral, repensar essa legislação geral. E é por isso que há muito tempo tramitam projetos de lei para mudar essa legislação geral. E parece impossível aprová-los. E o que vai acontecendo é o bypass. Para que as coisas caminhem, vão se editando leis que vão criando exceções. Regimes especiais para situações específicas. Eu mesmo fui responsável por alguns, né? Entre eles o pregão. Mas não se consegue mudar a lei 8666, a estrutura, a lógica, a ordem. E nós podemos regredir à década de 80. A lei 8666, na verdade, é a ampliação de um modelo legislativo que foi consagrado pelo Decreto-Lei 2386 como modelo nacional. Portanto, é algo que é anterior à própria Lei 8666. Um modelo, uma forma de pensar o tema. Pois bem, então existe, era isso que eu queria destacar, uma espécie de força paralisante do modelo que a Lei 8666 expressa, que dificulta e tem impedido a sua reformulação geral. E toda vez que surge um projeto que parece empolgar assim, ou a administração pública ou o Congresso Nacional, que a coisa vai caminhar, como surgiu agora, um projeto aprovado no Senado, quando se vai examinar profundamente, se vê que aquilo que é o essencial é mais do mesmo, com mudanças apenas pontuais. E a pergunta que me foi colocada é possível uma visão diferente? É necessária uma visão diferente? Eu acho que a resposta tem que ser dada por reflexões mais abrangentes, como aquelas que o professor Diogo Figueiredo Moura Neto fez a respeito do direito administrativo em geral. E eu destaquei 4 ideias que ele tantas vezes defendeu, aqui mesmo eu as ouvi
sustentável ali, e nos seus livros, seja no curso de Direito Administrativo, que ele foi atualizando, renovando e tal, mas também nos livros que publicou, e nos artigos que publicou justamente para falar das mudanças e da necessidade de mudanças de paradigma, de referências gerais. Eu destaquei aqui 4 ideias, que são relativamente simples, embora o Diogo as colocasse com tanta sofisticação, mas ele sabia fazer isso com aquele estilo de professor que faz com que, no final das contas, se torne simples, né? 4 ideias. A primeira ideia importante, que ele desenvolve no livro Mutações do Direito Administrativo, é a defesa do princípio da realidade. Isso não é trivial. Para quem trabalha com direito, não é trivial, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque as ideias a respeito do direito administrativo no Brasil, especialmente, elas são muito ligadas a modelos idealistas, a ideais, a um racionalismo idealizado. E é muito raro que um pensador importante do direito administrativo faça a afirmação que o Diogo fez de defender que se pensasse o direito administrativo como ideia, mas também como norma, como conjunto de normas, a partir do princípio da realidade. Eu destaquei um trecho aqui do livro, que eu leio para vocês, bem curtinho. Diz ele: tanto as normas jurídicas quanto os seus desdobramentos administrativos e judiciais não devem enveredar pela fantasia, nem tampouco podem exigir o irrealizável. O direito público, em especial, não se pode perder em formulações quiméricas e pretensões impossíveis, porque estaria fugindo, ademais, da sua finalidade, pois, sob o princípio da realidade, os comandos da administração, sejam abstratos ou concretos, devem ter condições objetivas de serem efetivamente cumpridos em favor da sociedade a que se destinam. O sistema legal administrativo, enfim, não pode ser um repositório de determinações utópicas, irrealizáveis e inatingíveis, mas um instrumento sério de cumprimento da ordem jurídica na disciplina possível da realidade da convivência humana. A desatenção a esse princípio não só compromete a norma ou o ato irreais, como se comunica a todo o direito, pois as concessões à irrealidade levam ao descumprimento habitual, ao desprestígio da autoridade constituída e à banalização da lei. Bom, defender o princípio da realidade e fazer com essa lucidez, eu diria, é nos provocar a respeito do modelo da legislação de contratações públicas do Brasil. Por exemplo, a recente lei sobre as tais parcerias voluntárias, entidade do terceiro setor, que foi editada no primeiro momento, sua vigência foi sendo postergada, ela acabou mudando toda. Esta lei é a demonstração de visões burocráticas sobre o que é bom, sobre o que é o ideal para a administração, mas preocupação com realidade baixíssima, baixíssima. Aqui e ali existem algumas concessões aos problemas vividos pelos gestores ou pelas entidades do terceiro setor, muitas delas muito frágeis, que têm dificuldade de lidar com a burocracia. Mas são muito poucas essas referências, quase exceções no conjunto das leis. E não é por acaso que mesmo estados que são mais organizados, que dirá os municípios, têm uma dificuldade monumental de cumprir essa lei, porque sequer conseguem compreender quais são as leis. Elas não foram pensadas a partir da realidade da administração pública. Simplesmente não foram pensadas. Elas foram pensadas a partir de modelos ideais que alguém considera que poderiam melhorar as coisas. Então, alguém concebe um modelo ideal, consagra em lei e depois admite que aos poucos se vai tentando ajeitar a realidade para aquele modelo ideal. Alguém dirá, bem, mas não é assim que o direito funciona. Você faz uma norma e tenta conduzir a realidade, mudar a realidade. Fazer uma norma para expressar a realidade é inútil. Isso é verdade. Mas daí a ignorar o princípio da realidade vai uma distância gigantesca. E é isso que o Diogo nos alerta. Eu não conheço outro administrativista brasileiro da geração do Diogo, com a importância que ele teve, tenha feito essa alerta de maneira tão enfática.
Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, ao discutir a mudança das normas sobre contratações públicas, é ser capaz de discutir a viabilidade do cumprimento daquelas normas pelas diferentes unidades administrativas, qual é o custo e qual a quantidade de situações que não se enquadrarão naqueles modelos legais que nós estamos gerando ao admitir. E não é preciso mudar as leis para aplicar o princípio da realidade. É possível fazer interpretações que o consideram, e a verdade é que muitas das interpretações são feitas da legislação administrativa ignorando completamente a realidade, para se contrapor, inclusive, à realidade do tempo todo, porque se considera que, de modo geral, a realidade administrativa merece desconfiança ou desprezo. Então, os modelos mentais que levam as interpretações parecem sempre querer brigar com a realidade, se contrapor à realidade. Então, isso eu acho que é uma reflexão muito importante e, francamente, participando há tanto tempo de discussões a respeito da mudança da legislação de contratações públicas, a mais recente, por provocação do governo federal, o Ministério do Planejamento do ano passado, sobre esse projeto de lei que anda lá agora na Câmara, né? Eu vejo a imensa dificuldade que na discussão dos modelos de contratação pública se tem por conta do desprezo absoluto dessa lição básica. E é simples, convenhamos, é bastante simples, é bastante óbvio, para dizer o mínimo, mas que o Diogo, com muita coragem, né, destacou nesse livro como um princípio a ser observado. Segundo ponto, no livro Paradigmas do Direito Administrativo Pós-Moderno, eu gostava de referir o estado atual do direito administrativo como direito administrativo pós-moderno. Dizia ele, os paradigmas em que nós baseamos as nossas ideias tradicionalmente são da existência, o da validade e da eficácia, né? Estão muito focados no Brasil na discussão da validade das normas, da validade dos atos, né? Desenvolvemos sistemas de controle discutindo muito a validade, né? Validade e invalidade. E dizia ele, é preciso acrescentar novos paradigmas. Direito administrativo pós-moderno supõe a ampliação dos paradigmas, não é para, evidentemente, abandonar, não vamos falar mais de validade do direito, não é isso? Mas nós temos que ampliar os nossos paradigmas. É essa defesa que ele faz nesse livro muito, muito inspirador, né? E quais eram os paradigmas que ele propõe ali que se deveriam juntar? 3 paradigmas. Ele destaca a legitimidade, a finalidade, a eficiência e o resultado. Destacar a eficiência não apenas porque a Constituição brasileira consagrou isso como princípio, mas como um elemento central do direito administrativo contemporâneo, do direito administrativo pós-moderno, e destacar o resultado, a busca por resultado, o compromisso por resultados concretos, é algo também não trivial, que tem muito a ver com a ideia anterior de que nós temos que olhar o direito administrativo especial, a partir do princípio da realidade. Nós precisamos entender são os resultados que se pode colher com a ação administrativa a partir de certo tipo de referência, de certo padrão de conduta. Claro, destaca ele, se nós vamos empregar este paradigma, o paradigma dos resultados, como um paradigma essencial do direito administrativo e também do direito administrativo contratual, nós temos que substituir a visão burocrática, a gestão burocrática, afastar a gestão burocrática. Muitos de nós têm destacado nesses anos todos, nos últimos anos, a importância de superar esse paradigma. Mas é muito difícil fazer com que no tema das contratações públicas se aceite superar esse paradigma. E se nós vamos olhar as ideias que são propostas e surgem lá como potenciais novas normas, no campo das licitações e dos contratos, o que se faz é agregar novas fórmulas burocráticas, mas sempre fórmulas burocráticas, bem pouco conectadas com resultados, com
a realidade administrativa concreta brasileira. O que não se admite na contratação pública é que os resultados que se vai obter, as experiências que se vão somando, elas possam ser consideradas como elemento, inclusive na análise de validade dos contratos subsequentes. Como se as experiências não importassem, os paradigmas, as referências permanecem sempre fixas. E aquilo que vai acontecendo na realidade administrativa pouco importa. Por quê? Porque nós estamos trabalhando sempre com uma visão de soluções burocráticas, colocando na legislação, e aí ficamos tentando novas soluções, e a eficácia delas é muito baixa. Ela nos frustra. Eu creio que essas referências aqui do jogo, elas nos ajudam a defender uma visão diferente a respeito da legislação. E ele mesmo, falando especificamente de contratações públicas, num artigo muito inspirador, que ele publicou num livro organizado pelo Alexandre Aragão e pelo Floriano, chamado Novos Paradigmas do Direito Administrativo, um artigo que ele escreveu em 2005, que eu considero um artigo exemplar, curto, mas exemplar, que tem o título Futuro das Cláusulas Exorbitantes dos Contratos Administrativos. Ele destaca como elemento central da sua discussão nesse artigo a necessidade de admitir que o direito contratual administrativo tem que ser um direito da flexibilidade. Isso é, não é possível, dizia ele, continuar distinguindo as contratações públicas das contratações privadas, para dizer que o Estado está sempre vinculado a um modelo de contratação pública, com cláusulas exorbitantes, essa coisa toda, e que as contratações, o modelo privado é incompatível com a administração. Isso não faz sentido, pode ter feito sentido num certo momento, mas não faz sentido. O que nós precisamos é de flexibilidade quanto às fórmulas contratuais. E flexibilidade para quê? Por quê? Como instrumento da segurança e da eficiência. Pois bem, é claro que uma das coisas que o Diogo fazia para defender essas ideias, parece assim, pensamentos muito abstratos, lá em Teresópolis e tal, era olhar o que se estava passando no direito positivo e na experiência da administração pública. E os livros dele, as conferências também, eram sempre pontuados por exemplos, como fez Digi naquela série de conferências sobre as transformações do direito privado e do direito público, sobre exemplos das mudanças que já estavam ocorrendo. E que Digi procurava fazer algo que Diogo também procurou fazer para nós. Mostrar que estas experiências correspondiam a novos paradigmas, e não exceções. E não desvios a serem combatidos, mas novos paradigmas, e que nós caminharíamos mais rápido se nós fôssemos capazes de aceitar estas, digamos, mudanças que vão surgindo aqui e ali como novas referências gerais. Então é isso, o princípio da agilidade, a ideia de paradigma dos resultados, como uma referência básica do direito administrativo e tal, que podem, se transformando em elementos gerais para discutir a reforma, permitir que nós tenhamos uma reforma verdadeira e que ajude a administração pública em matéria contratual. Como fazer isso? Bom, a primeira coisa que eu acho que é fundamental é fazer algo que o Diogo fazia muito. Ele não escrevia, pelo menos eu nunca ouvi em operação, escrevendo seus livros, mas basta ler para você perceber como é o estilo de quem constrói o texto. Ele não fazia a partir do livro dos outros, isto é muito comum que os manuais de direito administrativo, os cursos de direito administrativo, sejam produzidos a partir do livro anterior, que simplesmente se complementa, quer dizer, são glosas sobre o livro anterior. O Diogo é uma pessoa muito culta,
referia sempre às suas bases, né, de pesquisa, mas a construção dos livros dele era bastante distinta daqueles que ele mesmo consultava, muito diferente. Não dá para fazer um novo direito administrativo como ele pregava a partir de uma receita de bolo anterior. Você está com essa receita de bolo anterior, então você morre de fome enquanto você está tentando produzir algo novo. Mas é preciso ter coragem de começar do zero. É isso que ele fazia para refletir sobre temas já tradicionais de uma maneira diferente. E é isso que nós temos que fazer em matéria de contratações públicas e de legislação de contratação pública. E é o contrário do que se vem fazendo. Discutir hoje em dia a mudança de legislação é pegar a Lei 8666 e normalmente é assim, o que você mudaria no artigo 3º? Eu mudaria o artigo 3º, não é? Eu mudaria tudo. Eu acho que nós temos que pensar quais são os problemas e tal. Não é assim que se faz. Então eu queria, para agora caminhar aqui para a conclusão, né, dizer algumas coisas que eu acho que são muito importantes e que o modelo legal que nós adotamos não permite. Primeira coisa fundamental. É preciso que a lei estimule a experimentação em matéria de modelos procedimentais, procedimentos para escolher contratar, e modelos contratuais, fórmulas de contrato. O estímulo à experimentação tem que ser um elemento básico da lei. Por quê? Porque a realidade é mutável, só por isso. Porque a realidade é complexa, você precisa adaptar os seus procedimentos às diferenças que se apresentam nas situações. Então, esse é um elemento central, e a legislação não permite. Não permite experimentação. Se você tem que fazer alguma coisa diferente, precisa aprovar uma lei para autorizar aquela coisa diferente. Então, por exemplo, para fazer contratações diferentes na área de ciência e tecnologia, porque os modelinhos da lei de 86 não funcionavam, foi preciso aprovar a lei da inovação, que não era uma lei da inovação em gestão administrativa, era a lei da inovação científica e tecnológica. Mas era preciso autorizar a inovação em gestão pública. E aí então tem que aprovar uma lei específica. Só que aí fica a lei tentando fazer a autorização do contrato sendo assim, ó, sabe? Mas não mexe naquela que é a fórmula geral da lei 8666. Então o que acontece não funciona. A lei de inovação foi aprovada e não adiantou nada. E há pouco a lei de inovação foi mudada novamente para tentar confirmar as aberturas que se tinha dado. Por quê? Porque o que a lei da inovação estava querendo propiciar aí de inovações na gestão contratual era experimentação em gestão contratual. Só que as pessoas interpretam a lei da inovação e as autorizações para novas soluções contratuais a partir das referências dos modelos mentais da legislação tradicional de engenharia. Não funciona, é óbvio. Então, todas as interpretações são para impedir de fazer as coisas. É absolutamente fundamental levar em consideração a necessidade de fazer experiências. Experiências não é errado. Isto é, eu tento procedimentos, os procedimentos não são bem sucedidos. Eu tenho que conviver com isso, não necessariamente punir quem fez experiência, anular o contrato porque o resultado não foi o melhor, não é assim. É preciso, então, ir avaliando o resultado dos modelos contratuais para que se possa continuar usando esses modelos. Quando falo em modelos contratuais, por exemplo, procedimentos de contratação. Então, vou lhe dar um exemplo bem concreto. Por que razão a obrigação geral de fazer licitação por convite, por exemplo, foi considerada ideal para a administração pública brasileira, nossos 5 mil e tantos municípios, em contratações de baixo valor? Por quê? Alguém testou para ver quanto custava isso? Alguém admitiu que em certos âmbitos isso custava mais caro, demandava mais tempo, era menos eficiente e talvez acobertava mais proteções de corrupção do que a liberdade para o gestor negociar
com fornecedores locais, alguém pensou, não, um modelo justo. Então, essa é uma coisa absolutamente fundamental. Uma nova lei que faça diferença em contratações públicas, ela tem que abrir espaço para a experimentação. E a nossa legislação, ela não abre esse espaço geral para a experimentação. O que ela faz é prever uns casos de dispensa, de licitação, por exemplo, mas são exceções, sempre interpretadas excepcionalmente, aliás. Isso está errado, tem que ser o contrário. Né? Então, esse é um exemplo da área de licitações. Eu queria dar um último exemplo que o Diogo dá, nesse artigo que eu referi, que é o dos contratos. Então, o tema que ninguém mexe nos projetos de lei de licitação dos contratos que são discutidos é o contrato. É sempre a mesma coisa. São as mesmas normas, do mesmo jeito. O Diogo destacava nesse artigo algo que tem sido, aliás, desde então, repetido com frequência. O Diogo foi uma das primeiras pessoas que muita ênfase defendeu a necessidade de abandonar o paradigma das prerrogativas e tal, é que as prerrogativas nos contratos administrativos têm efeito negativo. E que é fundamental permitir que a administração pública contrate sem as prerrogativas, para que ela possa ter melhores contratos e por aí vai. E todas as propostas de mudança da legislação são de reforço de prerrogativas. E quero destacar, para terminar, uma prerrogativa que não está prevista como tal na lei 866, mas é considerada hoje fundamental pela atividade de controle, é a prerrogativa de anular a qualquer momento e desprezar os efeitos produzidos pelos contratos, como a coisa mais natural do mundo. Quando o sujeito se engaja numa relação contratual com a administração pública, uma ONG, por exemplo, uma humilde ONG, pois é um órgão de controle, declara a nulidade daquilo tudo, enfim, aquilo tem que ser considerado como se nunca tivesse existido, temos que voltar para trás. É a prerrogativa de anular. Isto é considerado algo essencial. A prerrogativa de anular tudo. E, inclusive, a prerrogativa de anular o preço que veio procedimentos de licitação, por exemplo, porque se considera que o preço é muito alto, não obstante, anula tudo depois. Uma coisa surpreendente, né? Essa ideia de prerrogativa como essencial ao direito contratual administrativo, que o Diogo combateu nesse artigo com muita força, né? Ela é uma ideia que tem prejudicado o debate sobre mudanças da legislação contratual. Então, esses são apenas dois exemplos práticos, pensando muito no caso com que o Diogo trabalhou, né? Eu acho que tem que nos servir como referência para repensar as ideias a respeito de mudança da legislação de contratação administrativa. Eu acho que é preciso fazer esse esforço de fazer refletir na legislação sobre contrato esses novos paradigmas a que se referia o Diogo, esses novos princípios a que se referia o Diogo. Porque não basta nós defendermos essas referências assim abstratas. É preciso que elas se incorporem ao modo como nós pensamos as leis, e principalmente a legislação contratual. Então, isso tudo para dizer que o pensamento que o Diogo nos deixa, né, ele é muito inspirador para que nós enfrentemos algo que é um grande desafio. É convencer uma visão muito burocrática que existe a respeito da legislação de licitação de contrato, que esse não é o caminho. Não é o caminho. E nós temos que pensar completamente diferente. E parar de acreditar que, adotando soluções pontuais de bypass, uma leizinha aqui e ali, nós vamos conseguir fazer uma reforma eficiente. Ela pode ser útil, serve como digamos, umas válvulas de escape, né? Mas é hora de a gente pensar mais globalmente na legislação de contratação sobre os novos paradigmas que pessoas como o Diogo e o Marcos tanto defenderam, que eu acho que nós temos obrigação
e a partir dessas provocações ter a coragem de propor uma mudança forte no modelo de legislação de contratação pública no Brasil. Mais uma vez, obrigado a vocês pelo privilégio de falar.